Eu resolvi fazer esse vídeo agora pra vocês, porque nos últimos 2 vídeos que eu fiz e postei no canal, eu tava muito apreensiva. Porque, pra quem não sabe, eu estou em casa já vai fazer 2 semanas. E quando o governo anunciou fechamentos, todos os estabelecimentos não considerados bens essenciais, foi quando 2 dias depois que o estado de emergência foi decretado aqui em Portugal, eu fiquei muito apreensiva, porque eu trabalho por recibos verdes. Para quem não sabe, recibos verdes é o profissional autônomo aí do Brasil. Porque em nenhum momento eles falaram como que ia ser, o que iria acontecer, né? Com a gente que, tipo, a gente não depende de empresa, a gente depende somente do nosso trabalho, da nossa mão de obra. Então, se a gente está em casa parado, sem trabalhar... Só que aí ficou me disse, tipo, eles decretaram estado de emergência, os cabeleireiros fecharam, os cafés fecharam e tudo mais. Veio a primeira semana em casa. O governo anunciou diversas medidas que foram ocasionadas por conta dessa pandemia. E muitas dessas medidas foram para segurar o trabalhador, a maioria dos contratos de trabalho. Medidas para os profissionais, os pais que tiveram que receber os seus filhos em casa por conta do encerramento das escolas. Só que no meu caso, eu não tenho filho e eu também não tenho contrato. Então, você imagina o desespero. Eu enlouqueci, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia como que iria ser daqui pra frente. E eu tava com a angústia de que a qualquer momento meu marido também ia parar de trabalhar, que foi o que aconteceu nessa sexta-feira passada. A fábrica dele encerrou a atividade. Encerrou a produção porque não tá chegando matéria-prima. Até o momento, ele vai ser enquadrado nesse tal do layoff, né? Que eu não li direito como que funciona as regras, mas é que a empresa parece que paga 2/3 do salário do funcionário e a segurança social, o estado, né, vai pagar os outros 1/3 para garantir pelo menos que ele receba um salário mínimo. Só que na prática a gente vai ver se funciona dessa forma. O que a gente tem visto são muitas empresas mandando os funcionários embora e fechando, porque eles não têm perspectiva nenhuma de que essas empresas vão voltar a ser abertas quando isso tudo acabar, sabe? A previsão para que as coisas comecem a voltar ao normal é a partir de junho. Então você imagina quanta coisa ainda não vai acontecer até lá. Assim, a situação econômica realmente está caótica. Então, no meu caso, como trabalhadora independente por recibos verdes, eu comecei a ficar mais desesperada ainda, porque eu vi toda uma série de medidas para determinados grupos e a gente não se falava nada do trabalhador independente, sabe? Como que vão ficar as microempresas, tipo as pequenas empresas ou os trabalhadores independentes, né? Porque tem as grandes empresas, tem as micro e tem a gente. Tipo, que ainda é abaixo da micro, né? A gente não é considerado empresa, a gente é considerado prestador de serviço, mas que contribuímos também para a economia desse país. Como que vai ficar esse povo? Então, saiu uma medida de um apoio extraordinário para a quebra da atividade, que é para o nosso caso, para quem tem atividade aberta. Eu não sei se essa medida vai enquadrar as pequenas empresas, porque isso não ficou explícito no formulário do site da Segurança Social. Nesse caso, vai enquadrar nós, os trabalhadores independentes. Eu até recebi um e-mail da Segurança Social para confirmar isso, pedindo comunicando que o formulário já estava disponível para eu preencher. E graças a Deus, o formulário saiu ontem. Gente, eu nem dormi de terça para quarta. Como eu sabia que esse formulário já ia estar disponível dia 1º de abril, eu fiquei simplesmente acordada até eu receber uma confirmação que esse formulário estava lá e que meu pedido já tinha sido enviado. Porque, gente, desde que eu tô em casa, eu não recebi 1 centavo. Eu tinha o costume de receber por semana, recebia 150 euros por semana. Assim, eu prestava serviços para um cabeleireiro.
Então, assim, a partir do momento que ela fechou o salão, eu também fiquei a ver navios, sabe? Tipo, eu não tenho cliente, eu também não posso, a gente não pode atender cliente. Assim, é uma irresponsabilidade total, porque a gente não consegue manter a distância de segurança, que é de no mínimo 2 metros. Como que eu vou fazer uma maquiagem, como que eu vou fazer um cabelo ou lavar uma cabeça a mais de 2 metros de uma pessoa? Isso é irreal. Então, bateu um pouquinho de desespero, sim, mas era só pra falar isso, porque era só pra falar que eu já consegui preencher o formulário, porque eu comentei sobre isso nos meus vídeos anteriores. E nesse formulário estava escrito que as medidas, os pagamentos só vão ser decorridos a partir do mês seguinte, a partir de maio. Então, tipo, eu preenchi agora, em abril, então provavelmente só vai receber o auxílio em maio, sabe? E não estava explícito também no site como que vai ser feito exatamente o cálculo. Mas eu li e ouvi falar que seria 1/3 em cima das contribuições que fazíamos mensalmente. Mas o valor máximo seria o valor de 438 euros por mês. Tipo, ninguém recebe mais do que 438 euros por mês. Isso é um pouco chocante, sério. Eu fico pensando mesmo... Eu declarava mais ou menos um ordenado mínimo ou um pouco a mais. Mas eu fico pensando mesmo aquelas pessoas que, caramba, tem despesas altíssimas, sabe? Que só o aluguel é esse valor de 438 euros por mês. Tipo, só o aluguel, às vezes, é 450. Como que alguém que declara, sei lá, 2.000 euros por mês, 3.000 euros por mês, tem despesas a contar com esse ordenado, vai ganhar um valor de no máximo 438 euros por mês? Isso foi meio chocante, assim, sabe? Pra mim, que ganha pouco, não ia fazer muita diferença. Apesar de que eu não vou receber 438 euros por mês. Mais ou menos, eu devo receber 200 euros, porque eu declarava em torno de um salário mínimo, que é 600. Então, eu devo receber mais ou menos 200. Mas se meu marido receber alguma coisa, a gente ainda consegue pagar o aluguel e comprar comida, pelo menos. Mas e essas outras pessoas que têm essas outras despesas maiores? É complicado, né? Não sei como que isso vai ser, mas eu já tô menos angustiada, porque apesar de ser 1/3 do que eu recebia, já vai ser uma ajuda enorme, porque pra mim, o César, que não tem família aqui, não tem ninguém assim pra contar, tipo, se a gente for... O meu alívio foi ter lido sobre os despejos, sabe? Porque muitos senhorios estavam a pedir as casas num momento como esse. Então, o meu alívio mesmo foi ter lido uma matéria, só que eu tenho que ver até se existe mesmo esse decreto de que as pessoas, nesse período em que Portugal se encontra no estado de emergência, não poderão ser despejadas. Então, se isso for realmente verdade, é um alívio muito grande. Mas, fora isso, a gente fica meio que preocupado, sabe? Como que a gente vai fazer para pagar as contas? O que vai ser a nossa prioridade? Eu e César, a gente já colocou a prioridade aluguel e comida. A gente tem a prestação do carro para pagar. A gente tem o cartão de crédito com algumas compras que a gente fez para nossa casa. A gente tem isso para pagar. Há pouco tempo atrás eu tirei minha carta de condução e a gente tinha uma reserva de dinheiro para se acontecesse alguma emergência. Mas eu reprovei 2 vezes na prova de condução, que foi o nosso azar, porque isso que descapitalizou a gente bastante aqui, sabe? Porque eu tive que pagar 2 reprovações, quer dizer, eu passei na 3ª na prova de condução, então eu tive que pagar 2 chumbos, que é reprovação, e mais 8 aulas extras. Então, isso, tipo, dobrou o valor da minha carta de condução, sabe?
Se vocês quiserem vídeo de como que foi o processo para fazer a carta de motorista aqui em Portugal, vocês comentem aqui embaixo. É isso. Esse vídeo foi para falar mais ou menos isso. Que hoje com esse sol maravilhoso eu tô um pouco mais tranquila. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, tiver que sair para trabalhar, respeitem as medidas de segurança. Lavem sempre as mãos, mantenha a distância de uma pessoa para outra. E quando não puder manter essa distância, por favor, evite de tocar o rosto, tá? Não toque o seu rosto antes de lavar bem as mãos com sabão. Coma bastante frutas com vitamina C, kiwi, gente. Kiwi é muito bom. Come pelo menos um kiwi por dia, uma laranja por dia. Aumente a sua imunidade. Porque é só dessa forma que a gente, cidadão normal, a gente pode combater esse vírus. É tentar evitar ele a todo custo. E a gente só faz isso ficando em casa e aumentando a imunidade do nosso corpo. Ok? Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!